Que linda de Macaubal, Deus abençoe, é uma alegria muito grande mais uma vez poder estar com vocês ainda aqui à distância, né? A última vez foi no Carnaval e agora novamente recebi esse convite maravilhoso para participar desse projeto, né, La Casa. Fiquei encantada que vocês vão viver uma aventura durante uma semana, muito bonito, parabéns ao pastor Marcos, parabéns à igreja. E eu dei uma pausa aqui nas minhas férias para poder conversar um pouco com vocês, que são muito especiais para mim, uma igreja que Deus plantou na minha vida e com certeza permanecerá no meu coração e na minha mente para sempre. Pensando no tema que me foi proposto, né, o pastor passou para mim, Jesus Mestre dos Mestres, e eu fiquei pensando o que conversar com vocês acerca disso. E peguei um texto, eu acho que valia a pena vocês estudarem o Evangelho de João no capítulo 6, né? Pensando de Mestre dos Mestres. Mas como a gente não tem muito tempo, depois em casa reflitam, estudem, se disponham a ler o Evangelho de João. Mas eu queria ficar aqui no verso 68, aonde Pedro responde, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se vocês forem observar o começo deste capítulo, muito antes, 68 versículos antes, Jesus começa multiplicando o pão. E o comecinho do capítulo fala justamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse sinal vem para que ele seja reconhecido como o ungido de Deus, o escolhido. Deus entre nós é aquele que é capaz de operar sinais e maravilhas e, antes de tudo, de alimentar uma comunidade de famintos, porque é importante todos os símbolos contidos aqui. E quando você vê Jesus multiplicando um pão, todo mundo fica encantado e todos param. E o reconhecimento dele como profeta, né? A multidão, quando vê que quase 5 mil pessoas foram alimentadas, eles dizem claramente isso, né? Vendo os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, esse chegou, né? Tá lá no verso 14. Depois de ver os sinais e as maravilhas, todo mundo se encanta. Quando tudo tá bom, quando tudo tá maravilhoso, tá todo mundo de barriguinha cheia, Deus é bom, né? Então Jesus é o profeta, é o enviado. E aí segue uma série de coisas extraordinárias, né? Jesus anda sobre o mar, Jesus tem um discurso, né? Faz uma pregação dizendo que ele é o pão da vida, que ele é quem alimenta. Enquanto ele caminha sobre o mar, enquanto ele está multiplicando alimento, todos estão estupefatos e encantados com o poder que há em Jesus e a presença de Jesus aparta todo mundo, medo, né? Ele diz, não tem mais, porque eu tô aqui, eu tô fazendo diferencial. Ele estava indo para o barco ele estava no barco e a presença dele no barco garantia a certeza de que nada de mal aconteceria com os discípulos. Ele prega dizendo que ele é o pão da vida e ser o pão da vida é ser a substância que mantém a igreja alimentada, firme, viva. Ninguém vive sem um alimento e Jesus é o alimento da igreja. Nós não nos alimentamos de outra coisa. E quando ele diz esse discurso, muita gente se escandaliza e agora não mais encantados, mas a murmuração começa a surgir dentro da comunidade dos discípulos. Quando eles entendem que a comunidade é alimentada dele e da sua presença, ou não entendem, que é mais provável, isso gera murmuração, né? A não compreensão de quem ele era gera murmuração entre os discípulos, e o que se segue é que os discípulos judeus eles começam a sair, né? A multidão vai, murmuravam, pois, verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão da vida que desceu do céu, e disseram, não é este Jesus o filho de José, a identificação dele como homem e não como Deus, a redução da figura de Jesus na boca dos judeus, e
Um começa indo embora, outro começa e a multidão em murmuração se espalha, se esvai, não entendendo o seu ensinamento. Quem era aquele que estava à sua frente? O mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o rei dos reis, o grande profeta, o Messias enviado a nós. É nesse contexto de murmuração, de conturbação, que surge a confissão de fé de Pedro. A confissão de fé de Pedro, ela vem na hora em que todos começam a zarpar, porque dizem bem assim, não reconhecemos nessas palavras as palavras que esperaríamos do Messias, né? Do zelota guerreiro que eles gostariam de ter. Finalmente, ele diz bem assim, verso 47, Jesus: em verdade vos digo que quem crê em mim e tem minha vida eterna, eu sou o pão da vida. E nos seus ensinamentos ele destaca a importância da crença nele como pão da vida. Pedro confessa diante dos homens, diante de Deus, diante de Jesus, Deus entre nós. Ele confessa que não dá para resistir às palavras do Senhor, apesar delas serem fortes, duras, como disseram os judeus. Ele quer ter essa comunhão, ele quer fazer parte do corpo de Cristo, ele se dispõe a ser parte do corpo, ele quer comer desta carne, ele quer beber deste vinho, ele quer fazer parte desta comunidade. E a sua confissão é reconhecer Jesus como mestre, o ensinador, e que aquela doutrina é boa, e que aquela palavra é boa, e que tudo aquilo que eles receberam vem da parte de Deus. Eu não sei vocês, o que tem visto, pensado aqui rapidamente, eu passei pelo capítulo 6, não dá para extrair tudo que está aqui em tão pouco tempo. Mas vocês viram que muitos se encantam com Jesus quando os sinais e as maravilhas acontecem, quando a multiplicação de pães, quando ele caminha sobre as águas, quando o mar obedece a sua voz. Muitos se encantam com Jesus, mas poucos têm a capacidade de seguir as palavras do Mestre. Entender que as suas palavras são palavras de vida é o reconhecimento de todo discípulo. Jesus hoje fala com vocês através dessa semana fantástica da La Casa. E Ele quer que você escute a sua voz e, ouvindo a sua voz, volte à comunhão que você precisa ter. Ser parte do corpo, é comer da carne dele, é beber do seu sangue, é fazer parte do seu projeto, é confessar diante dos homens que só Ele tem as palavras de vida. É confessar diante dos homens que o projeto dele não acabou na cruz, mas vive dentro de você. Ele ressuscitou e fez de você casa dele, morada dele. Você é um projeto de vida. Você é alguém que foi chamado para comer do pão, para beber do vinho, para ser parte da comunidade dos remidos, daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Deus os abençoe. Tem muito mais aí. Espera aí as outras palavras que vão completar essa. Coisas fantásticas vão acontecer. Essa semana vai ser bênção. Venham, comam e bebam, porque o Senhor tem muito mais. O mestre dos mestres quer fazer de você o discípulo.